que essa parte do culto é uma resposta de Deus ao culto que você prestou. Então, quando você está muitas vezes desligado na hora do louvor e tal, a gente não consegue às vezes entender o que está acontecendo, a atmosfera. Quando eu chego na casa do Senhor, eu preciso chegar de maneira que eu já gere uma expectativa do que Deus vai falar comigo. Não é se Deus vai falar comigo, mas é do que Deus vai falar comigo. Você está entendendo isso? Porque Deus sempre fala. Quando eu estava no centro, eu e Luana, e no final eu falei com ela assim, Lu, e aí, Deus falou contigo? Ela falou assim, pastor, eu sempre falo. Não foi isso? Não foi essa a resposta? E pastor Marcel pregou algo ontem muito interessante acerca da fé, que o nível da sua fé vai dizer o tamanho do seu milagre. E é mais ou menos o que Davi está aqui falando. Davi começa a colocar esse salmo, e ele começa no versículo 1, ó Senhor, o meu coração não é orgulhoso, nem os meus olhos altivos. Você já viu pessoas orgulhosas? Pessoas que não são ensináveis, não são corrigíveis, que têm orgulho, que não sabem se colocar humilde. Porque aqui o que Davi está falando é sobre humildade, é sobre ser humilde. Olha, Senhor, meus olhos não são orgulhosos, o meu coração não é um coração orgulhoso, os meus olhos não são altivos. E a Bíblia vai dizer que a soberba precede o quê? A queda. Então eu preciso entender de que o que Davi está falando aqui é sobre alguém que tem um coração que é orgulhoso e que tem um olhar altivo. Ele está falando assim, ó, eu não tenho isso, o meu coração não é assim. E é muito ruim quando você encontra pessoas orgulhosas, pessoas que você vai às vezes falar, a pessoa, não, eu já sei. E é muito interessante que tem as pessoas que são como é que é o termo? São os incompetentes inconscientes. A pessoa não sabe que ela não sabe. Depois tem os incompetentes conscientes. A pessoa ela sabe que ela não sabe. Ou ela sabe que não sabe. Depois tem os competentes inconscientes, que são os que não sabem que sabem. Então, só que você tem pessoas que são orgulhosas, elas pensam que sabem alguma coisa, pensam que sabem de tudo, pensam que são a última Coca-Cola no próprio deserto, mas na verdade, diz assim, para quem está só assim, não estão com nada, não estão com nada. E Davi está falando, Senhor, olha só, eu não tenho um coração assim, eu não tenho. E quando ele fala assim, nem os meus olhos são altivos, não me ocupo, ou seja, não fico procurando grandes questões, grandes coisas. O que eu aprendo com isso quando Davi fala isso, que eu não fico procurando grandes coisas? Você já viu que muitas pessoas só procuram as coisas grandes? Eu quero entrar num grande emprego, eu quero entrar numa grande empresa, eu quero ter um grande negócio, eu quero ter um grande casamento, eu quero ter um grande cargo, eu quero estar dentro de uma grande igreja, eu quero ser o grande daquela igreja, eu quero ser sempre, as pessoas só buscam o que é grande. A única coisa que nasce grande é filho de monstro. O restante tem um processo, não tem jeito, temos que passar por esse processo. Não tem como não passarmos por um processo se nós não quisermos entender aquilo que Deus tem. E muitas vezes procurar as coisas as coisas pequenas, os pequenos detalhes. São de pequenas pedras que os castelos são formados, mas o que o salmista está falando aqui, que não andar atrás das grandes coisas é escolher simplicidade e confiança. Tem coisas simples na vida. Tem gente que às vezes complica muito, só pensa nas coisas grandes. Se a gente vai fazer um pós-culto, tem que ser um pós-culto no Mocelim. Fala assim, amém, irmão.
Mas aí se for assim, vamos ali no posto, ficar um pouquinho ali, todo mundo resenhando. Não, só quer coisas grandes, não quer o simples. Ei, o simples com Deus, o pouco com Deus é muito. Quando eu estou na geografia de Deus, aonde eu estiver, se eu estiver na geografia de Deus, aquele lugar vai ser o melhor lugar para eu estar. A coisa simples com Deus é a coisa mais legal que tem. Uma vez eu ouvi de um cara falando assim, o óbvio é o mais legal de você enxergar. Eu quando fiz homilética, lá se vão 18 anos, pastor, o que é homilética? Homilética não é a arte de você fazer omelete não, tá, querido? Só para você poder entender, eu não fiz isso há 18 anos. Homilética é você entender e saber como é que você vai pregar. Fiz há 18 anos atrás. E quando eu fiz, tinha um lance que eu aprendi, que era assim, não fica buscando texto cabeludo para poder pregar, porque às vezes as pessoas falam assim, eu quando for pregar, eu vou pegar um texto que ninguém nunca pegou, só para que as pessoas vejam que tem algo diferente. Seja simples. Ontem estava lá na igreja do centro, o pastor Marcel pregou uma palavra da viúva, do azeite, que a gente ouviu aqui numa quarta-feira. Ele pregou essa mesma palavra. E ele trouxe tantas coisas novas, porque a palavra de Deus é tão rica, é tão potente. Quando eu estou com os meus olhos abertos, quando eu estou com os meus ouvidos abertos, a palavra de Deus ela é potente. Eu posso ler o mesmo texto, eu posso pegar agora aqui e pregar sobre o Salmo 131 e chamar alguém aqui, alguém pregar sobre esse mesmo Salmo, e Deus pode dar algo fantástico que não foi ministrado. Todos nós podemos subir aqui nesse altar e pregar algo tão simples, só que esse simples de Deus é o que faz toda a diferença em nossas vidas. Você lembra do profeta Naamã? Quando ele saiu da cidade dele, ele foi atrás do profeta, querendo se curar de lepra. E o profeta falou assim, olha, vai no rio ali, dá sete mergulhinhos e está tudo certo. Ele falou, poxa, eu saí lá da minha terra, andei isso tudo, viajei durante meses para poder chegar aqui e você falar comigo agora que é para eu dar 7 mergulhos dentro do rio, no rio sujo. Por acaso não tem aonde eu morava rios muito melhores que eu poderia fazer a mesma coisa? Só que a gente quer a coisa grande. Só quer as coisas grandes. E Deus, o salmista está aqui me ensinando, o salmista Davi está me ensinando o que é a vontade de Deus. A vontade de Deus falando assim, ei, busca na simplicidade. A Bíblia vai dizer que a gente tem que ser simples como a pomba e prudente como a serpente. Já parou para poder pensar nisso? Simples como uma pomba e prudente como uma serpente. É assim como eu e você devemos ser. É assim como eu e você devemos nos comportar. E aqui o salmista está falando sobre isso. Olha, a verdadeira grandeza não está em grandes coisas. Está na presença de Deus. Quantas vezes... Eu lembro 2004 para 2005, eu passei um Réveillon em Maragogi. Na época eu não era cristão, foi no ano que eu conheci Jesus. E eu passei, não sei se era uma rave, não sei que troço que era aquele, não sei que era um monte de gente. Tinha gente, meu Deus, mas era muita gente. Num lugar paradisíaco. Isso em 2004, há 21 anos atrás. Eu estava em Maragogi, numa festa, virando o ano, e estava completamente só. E às vezes, ou todas as vezes, quando eu estou no meu quarto com a minha esposa, assistindo um dorama, assistindo alguma coisa, eu e ela, eu estou completo. E quando nossos filhos estão, então, aí está transbordando. Por quê? Porque Deus está ali.
Não é sobre a geografia de você estar no local e procurar as grandes coisas, de você ficar louco com as grandes coisas. Não, não é isso, não é você ficar olhando somente as coisas grandes, mas é você entender a simplicidade da vida e confiar em Deus. É não ter o olhar altivo, não ter orgulho, não ser orgulhoso, não ter um coração orgulhoso, mas ter um coração ensinável de falar: Deus, me ensina a ser simples, me ensina a confiar em Ti, me ensina a andar naquilo que o Senhor quer que eu ande. Tem gente que quando compra um carro, se compra um carro mais ou menos, mas não é isso. Eu quero um Audi Praxifly. Ah, não, mas um Audi também não é bom, porque agora eu quero um Volvo elétrico e não sei o que, top de linha e babá. Aí compra o Volvo top de linha, que é não sei o que, a pessoa só mira aquela coisa. A pessoa nem carro tem. Ela pode sonhar, sim ou não? Sim ou não, gente? Pode sonhar. Mas daí é só olhar coisas grandes. Só olhar coisas grandes. É o que o salmista está falando aqui para o Senhor, rasgando o coração. Deus, o meu coração, os meus olhos, meu coração não ocupa dessas grandes questões. Não está ocupado nisso, das coisas maravilhosas demais para mim. Agora, por que isso? Porque ele está falando aqui que uma maturidade espiritual é saber que não precisamos dominar tudo. Uma maturidade espiritual sou eu entender que nem tudo eu vou dominar, nem tudo eu vou ter. Agora, é o descanso em não tentar explicar e controlar os mistérios de Deus. Você consegue explicar a vontade de Deus? Você consegue explicar aquilo que Deus quer? Pensa nesse salmo aqui de um rei falando isso. É um rei que está falando isso. É um rei, é alguém que foi perseguido durante anos e anos e anos e que agora está falando e o povo está lendo. Olha, o rei Davi falou isso, que os olhos dele estavam nas coisas simples. É um homem segundo o coração de Deus a quem eu preciso me espelhar. Então muitas vezes a gente quer olhar para as coisas grandes para poder ter controle de tudo, quer ter tudo, quer olhar para todos os lados, quer ter tudo em nossas mãos. E quando Deus está falando assim, ei, é uma noite de você se render e dizer: Deus, eu não tenho controle de nada, eu não fico olhando para as coisas grandes, eu tenho um coração simples. Eu quero confiar no Senhor. Porque se a gente olha só para as coisas grandes, a gente deixa de confiar em Deus. A gente fica buscando segurança nas coisas grandes. Ah, eu preciso de uma grande empresa, de um grande emprego, de um grande cargo, para eu poder saber que eu vou ter uma vida grande. Anota uma coisa no seu coração. Sucesso não é ganhar muito dinheiro. O maior sucesso na vida, na sua vida, é quando as pessoas ao seu redor se beneficiam mais do seu propósito do que você mesmo. Você está entendendo isso? Sucesso é quando você chegar naquele dia, Rafinha, e o Senhor falar assim: Rafinha, bem-vindo à casa do Senhor. Entre agora para o gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. Isso é sucesso, gente. Pergunto a vocês, o evangelho é simples ou é complicado? As pessoas complicam, as pessoas viram coisas religiosas, só olham para as coisas grandes. As pessoas só querem olhar para as coisas grandes e esquecem da simplicidade. Olha para a oração do Pai Nosso. É uma oração simples ou cheia de cafifofância? Simples, direta, objetiva, em que o Senhor coloca ali, mas as pessoas começam a querer demonstrar uma santidade, ou algo muito maior, fala: não, se tiver isso aqui, não rola para mim, porque o meu nível está assim, muito mais acima, eu só miro coisas grandes, eu só ando em coisas grandes. Fala para o seu irmão, você não sabe de nada, inocente.
O Salmo 131, ele vai dizer sobre isso: o Senhor, ó Senhor, o meu coração não é orgulhoso, nem nos meus olhos altivos não me ocupo de grandes questões, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Sabe o que está acontecendo com a sua vida, que está gerando ansiedade? É que você está querendo se ocupar com coisas maravilhosas demais para você, com coisas grandes demais, e está esquecendo do trivial na sua vida, do óbvio na sua vida. Aí você fica querendo ocupar dessas coisas grandes, maravilhosas demais, e fica esquecendo de que o que você deve fazer de verdade é confiar no Senhor, é depositar nele toda a sua confiança e falar com ele: Senhor, eu não estou olhando para as coisas grandes, eu estou olhando para aquele que é grande, eu estou olhando para aquele que é eterno, eu estou olhando para aquele que é infinito, é para ti que eu estou olhando, os meus olhos são fitos e estão postos em ti, Senhor. Jesus era simples, a palavra do Evangelho é simples. O Evangelho, gente, se resume em poucas coisas: creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pronto, creia no Senhor, creia, aquele que crê e for batizado será salvo. Você não precisa de muita cafifofança, de muita questão, mas o que você precisa é ter a fé no lugar certo. Será que você não está procurando coisas maravilhosas demais e aí você não consegue achar o óbvio? Você já conseguiu pescar isso aqui? Você começa a querer buscar o uau! E quando Deus está na brisa, você está buscando trovoada, buscando terremoto, buscando sinais visíveis aos teus olhos. E Deus está falando assim: ei, eu estou na brisa. Mas para o religioso, ele quer o terremoto, ele quer o barulho, ele quer a emoção, ele quer. Eu lembro uma certa feita, há muito tempo atrás, uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, quando você prega, eu queria assim, você prega muitas vezes conversando, eu gosto daquelas pregações que são mais... Eu falei, também eu gosto também de ouvir também. Aí ele falou assim: mas quando eu for pregar, eu vou pregar assim, Rexify, não sei o que, Maninai, e... Eu falei, beleza. Aí foi um dia pregar, quando foi pregar, cadenciado. Aí desceu do altar e falou comigo assim: eu não conseguia entender, eu queria pregar de um jeito, mas eu pregava de outro. Coisa simples. Tem gente que não sabe nem beber água e quer fazer dieta. Se acha nutricionista, não sabe nem beber água. Pastor, como é que se bebe água? Não é hoje, não é o dia de ensinar você. Mas você não sabe nem beber água. Nem respirar você sabe. Pastor, mentira. Eu estou falando a verdade. Você vai perguntar a quem conhece de verdade, você não sabe nem respirar direito. Tem todo um processo para você respirar bem. Só que aí você quer fazer isso, só fica olhando as coisas grandes, as coisas altas. É por isso que você perde o prazer do processo. O que o salmista está falando aqui é que tem gente que não perdendo o prazer do processo, porque só está olhando o resultado, só está olhando a coisa grande, só está olhando aquilo que pode conquistar e que pode, de repente, mudar a vida. Eu lembro que eu tinha alguns amigos que eles queriam... Uma vez eles tinham uma empresa. Eles eram o único no Brasil que tinha essa empresa. Pensa numa pessoa que só ele é representante de um produto no Brasil. Essa pessoa, a chance dela de ter um sucesso financeiro é grande ou é pequena? Grande ou pequena, gente? Quem acha que é grande, levanta a mão. Pois é. Aí eu arrumei para ele, quer dizer, eu não, né? O meu irmão arrumou para ele um contrato na UERJ, para ele poder usar aquele produto todo na UERJ. Alguém conhece aqui o prédio da UERJ no Rio? O tamanho que é o prédio da UERJ no Rio? Você imagina você aplicar um produto que vai passar no chão, era um produto que passava no chão, e quando você molhava o chão, o chão ficava mais áspero, e ele não escorregava, ele travava mais ainda.
Só que o cara que arrumou para ele falou assim, cara, eu quero de comissão 50%. Ele falou assim, de jeito nenhum, eu não ganho nada, mas eu não te dou. Ele falou assim, cara, e só mirava coisa grande, mas não fechava porque ele era pequeno. A coisa grande para ele poder chegar lá, ele tinha que passar por um processo. Aí arrumei para ele para poder no Tio Sam. Aí o cara do Tio Sam falou, cara, passa numa área para mim aqui de graça para poder testar, para poder conhecer a tua empresa. O que ele falou? De jeito nenhum. O meu preço é X, eu não abro mão desse preço e quero fazer isso aqui, porque eu só trabalho para empresa grande. Sabe o que aconteceu? Acabou. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Tem a ver porque você tem mirado coisas muito grandes, maravilhosas demais para você, e você tem esquecido das coisas que são corriqueiras, do dia a dia, as coisas cotidianas. Nem todo dia é dia de ir para Disney, nem todo dia é dia de ir para a Europa, de fazer viagens, nem todo dia é dia disso. Tem dias que são aqueles dias normais e você precisa encontrar o prazer e a alegria desses dias normais. Para quê? Para que esses outros dias sejam dias extraordinários. A gente vem para um culto e que é aquele culto extraordinário, enquanto que Deus fala com a gente, tudo que Deus fala é extraordinário. Só que a gente está só naquela coisa do eis que te digo, é assim que tem que ser, e fala assim, a gente acha que somente isso é extraordinário. Deixa eu dizer uma coisa para você, você não entende nada quando você fala isso. Pensa que sabe. Pensa que está achando que é alguma coisa. Deus está nas coisas simples. Às vezes um aperto de mão, às vezes um abraço de um irmão. Às vezes um irmão pergunta assim, como você está? Só isso já é motivo de Deus estar falando contigo e você fala assim, uau, Deus é simples. É na simplicidade que o Senhor vai se movendo. E aí no versículo 2 assim, mas fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada com a sua mãe. Fez-se sossegar é sair do imediatismo da fé infantil para a maturidade de uma fé coesa em Deus. Tem gente que é tão... A palavra certa é neófito. É tão neófito que acha que as coisas precisam ser de um jeito. Você viu criança pirracenta? Se não for assim, eu choro. Se não for assim, eu choro. A criança, quando quer mamar, ela chora. Ai, e aí faz um escândalo, porque tem que ser assim. Ai, as coisas têm que ser assim, tem que ser desse jeito. Só vale se for assim. Deus, se não fizer do meu jeito, eu não acredito no Senhor. Tem meninos na fé, meninas na fé, de que não conseguem entender, não tem experiências com o Senhor ainda. Aí pensam que de repente sabem muito, sabem de tudo, têm um grande conhecimento, têm um grande saber, mas não passaram ainda por experiências de colocar a sua fé em ação. E você precisa fazer isso como, pastor? Passando por situações assim, como uma criança que fica ali choramingando o tempo todo. O salmista está falando assim, olha, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada. A criança desmamada é aquela criança que acabou de mamar. E quem já lidou aqui com criança sabe, quando criança está com fome, está querendo mamar, ela faz um escândalo, mas depois que ela mamou, ela fica sossegada e confiante nos braços do pai.
ela tem uma confiança, ela consegue confiar e ela consegue descansar nos braços do pai, no braço da mãe. É a confiança. Eu falo no braço do pai porque é o nosso pai que é Deus. Muitas vezes a gente está irrequieto porque a gente quer coisas demasiadamente grandes, coisas demasiadamente que tiram o sossego de nossas almas. E a gente fica ali correndo de um lado para o outro, falando. Diga para o seu irmão assim: menos barulho, mais confiança. Fala de novo para ele: menos barulho e mais confiança. Quando você vai olhar o batismo de Jesus, Jesus fala assim, Jesus entra na água, se batiza, e quando ele sai da água, diz o texto, que veio uma voz do céu e falou assim: este é meu filho amado em quem eu me comprazo. E aí veio sobre Jesus como uma pomba o Espírito Santo, veio como uma pomba o Espírito Santo. E às vezes eu aprendi algo. O Espírito Santo está com todos nós. Diga assim: o Espírito Santo está comigo. Mas o Espírito Santo não está sobre todo mundo. O Espírito Santo está sobre todos. Estar sobre todos é bem diferente. É uma questão de autoridade. E aí quando ele vem como uma pomba, por que a pomba? A pomba é um animal que se assusta com qualquer barulho. Então por isso que o salmista está falando: ei, eu preciso aquietar a minha alma. Tem gente que fala demais, grita demais, bagunça demais, quer falar muita coisa, quer se revolver de muitas coisas, quer dizer muitas coisas e não sossega, não para, não senta, não ouve. Ei, quem fala demais, ouve de menos. E a Bíblia diz que eu tenho que ser pronto para ouvir e tardio para falar. É o contrário. Eu tenho que ser aquela pessoa que sossega, aquela pessoa que descansa. Ou seja, esse texto aqui, quando vai sair de uma criança que está ali chorando pelo próprio leite, está ali gritando, está ali berrando e vai agora para o colo da mãe, descansando, dormindo. É uma criança que passou por uma fase. Ei, talvez eu e você estejamos passando por essa fase. De menino na fé, de criança, que fica chorando, pedindo as coisas, ou que não sabe pedir, ou que faz birra, senta no meio do shopping e fala: não, eu quero isso aqui. Será que você tem feito isso com Deus? E aí quando você faz isso, você começa a se agitar muito dentro de você. Deixa eu dizer uma coisa para você: o Espírito Santo, ele não fica mais sobre você. Ele está contigo, mas ele não fica mais sobre você. Como assim, pastor? A autoridade, a sensibilidade, a influência do Espírito Santo, ele fala assim: já que você quer controlar a sua vida, eu saio de cena. Eu deixo você por sua conta. Eu deixo você atuar na sua vida. Agora, quando eu aquieto a minha alma e falo assim: Deus, eu estou quietinho, eu estou pronto para te ouvir. Eu estou pronto para poder inclinar os meus ouvidos para o Senhor e dizer: Senhor, fala comigo. Como uma criança desmamada: Senhor Deus, eu quero parar de ficar brigando por tudo e querendo argumentar tudo contigo. E agora, Senhor Deus, sou eu agora sossegar nos teus braços, confiar naquilo que o Senhor tem para poder fazer. Você está entendendo isso? É uma confiança, é colocar algo ali em Deus. No Salmo 42 vai dizer assim: porque está abatida a minha alma, porque se perturba dentro de mim, espera em Deus. Eu preciso entender isso, eu preciso descansar na presença de Deus. Só que as pessoas não descansam na presença de Deus. Por quê? Porque estão sempre buscando coisas demasiadamente grandes. Não conseguem fazer sossegar a sua alma. Não conseguem fazer sossegar e viver o próprio presente. As pessoas querem viver o futuro, querem viver de ansiedade. Não conseguem viver ali aquele momento. Não conseguem ficar ali naquele momento, porque querem tudo de imediato.
Quantas vezes você já orou ao Senhor falando assim, Deus, eu preciso disso para hoje. E Deus está falando assim, não é o meu tempo. Porque quando eu entendo uma fé madura, eu entendo que Deus tem o tempo e o modo dele agir. Só que muitas vezes a gente acha que eu faço do meu jeito, sou agitado e quero ter sobre mim o Espírito Santo. Diga para o seu irmão assim, impossível. Não tem como. Não tem como você ter uma confiança madura se você continua tendo atitudes de uma criança, de um menino na fé. Não tem como você receber coisas maduras, coisas grandes e firmes. É o que o apóstolo Paulo vai dizer. Quando eu era menino, eu queria as coisas de menino. Agora que eu já sou maduro, agora eu quero outras coisas. Eu antes bebia leitinho, agora eu quero coisas sólidas, eu quero comida sólidas. Ei, gente, chegou o tempo de você despertar aí para as coisas sólidas. E para as coisas grandes e firmes que o Senhor tem, não as que você somente está olhando como coisas grandes, porque as coisas grandes de Deus muitas vezes são pequenas para a gente. E as coisas pequenas para a gente muitas vezes são grandes para Deus. Aliás, a perspectiva do céu é diferente da perspectiva da terra. Tem um texto em 1 Coríntios, que o apóstolo Paulo ele vai falar sobre Moisés, quando estava rascunhando o templo, e o templo era maior lá no céu do que aqui na terra. O desenho que estava sendo feito era maior. Tudo que é maior no céu é menor na terra, tudo que é maior na terra é menor no céu. Tudo é o inverso. Tudo é o inverso. Aquele que se acha o maior na terra é o menor lá. Aquele que é o menor na terra, Jesus falou que João Batista era o menor. Não tinha ninguém maior do que ele dentre os homens, mas que ele era o menor no... Você está entendendo isso? Você que se acha de repente a cocada baiana. É tempo de você buscar no Senhor e buscar mais ainda, entender e aquietar a sua alma, colocar a confiança total em Deus, fazer acalmar a sua alma, dizer para você mesmo, descansa minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, confia nele, descansa, para de ficar se agitando com tantas coisas. Eu conversava hoje com uma pessoa que mandou mensagem para mim, falando, pastor, eu estou com isso, para eu poder fazer. Eu falei, ela pastor assim, me dá um conselho, o que eu faço? Eu falei, irmã, você precisa colocar as coisas como algumas coisas como prioridade, você precisa traçar isso. Se a sua agenda está muito cheia, você precisa traçar isso como prioridade. Você precisa escalonar as coisas a serem feitas. Agora, o que acontece com a gente quer sambarcar o mundo todo, quer envolver tudo, quer pegar tudo, quer ficar com tudo, quer o tempo todo e tudo. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer mostrar quem a gente não é para pessoas, para acharem que a gente é. Você consegue entender isso? Aquele que muito faz para poder mostrar para os outros, é porque na verdade ele precisa se autoafirmar porque ele não sabe a sua identidade em Deus. Eu quando preciso muito da validação dos outros, é porque eu não consegui entender quem eu sou em Deus ainda. Quem teve problema com paternidade, que não teve um pai presente, muitas vezes tem dificuldade de conseguir se conectar com Deus Pai, de entender isso aqui. Porque a cabeça fica religiosa, a cabeça fica de um modo... Eu até conversava com uma pessoa essa semana sobre isso. Essa pessoa entendeu, despertou. Porque não é pelo que eu faço, é pelo que ele fez. Eu não preciso fazer para agradar ao Senhor, para conquistar o amor dele já é por mim e ponto, acabou. Mas tem gente que pega tudo para poder fazer, para poder falar assim,
Eu preciso fazer para Deus, eu preciso fazer para fulano, eu preciso fazer para ciclano. Aí se enrola todo, fica com tudo nas mãos, não consegue dar conta de nada. Por quê? Porque não sossegou a sua alma. O que Davi está falando aqui, ele fez calar a alma dele. O que é a alma, gente? São as emoções. Ele falou assim, olha, eu calei as minhas emoções, eu calei as minhas vontades, eu calei a minha mente, eu me tranquilizei, falei, para! Agora eu preciso focar em quem? Eu preciso focar em Deus, olhar para o Senhor e viver aquilo que Ele tem. E aí Davi fala assim, agora eu fiz calar a ponto de ser como uma criança que foi para o colo da mãe, no local seguro, e dormiu, e descansou. Talvez você esteja tão cansado, porque você anda pensando tanto, anda procurando tantas coisas, anda tentando fazer as coisas do seu talento, do seu jeito, no seu braço. E Deus te trouxe aqui nessa noite para poder falar assim, ei, faz calar a tua alma, descansa, porque aquilo que eu prometi, aquilo que eu vou fazer, descansa e se coloca em mim, descansa na presença de Deus. Tem gente que não consegue desfrutar da presença de Deus. Isso é muito louco para mim, gente. Isso é muito louco para mim, porque a pessoa fica ali, ela não consegue parar e se desligar um pouquinho. Posso lançar um desafio para você? Quem topa? Pastor, nem sei o que você vai falar, mas você não confia em mim, não? Quem topa o desafio? Levanta a mão para mim. Que tal você tratar da Bíblia e da sua comunhão com Deus melhor do que você trata do seu celular? Agora eu falei o desafio. Quem topa fazer isso? Tratar a Bíblia e o Senhor mais do que o seu celular. Você está entendendo? Tem coisas que Deus, Ele quer mexer na nossa estrutura, mas se você não o priorizar, como as coisas vão ser na sua vida? Você quer as coisas grandes, mas como é que você não se coloca diante do Deus que é grande? Você quer as coisas firmes, mas como é que você não se coloca diante daquele que é a rocha inabalável? Pastor, como é que eu me coloco? Cumprindo princípios. Cumprindo princípios. Eu tenho que falar isso aqui direto, gente. Porque Davi é um homem que ele errava, sim ou não? Sim, um homem segundo o coração de Deus, mas que ele errava, mas ele buscava cumprir princípios. Então, quando eu tenho uma relação de namoro em que tenho vida sexual ativa, em que eu começo a me relacionar, em que eu vou ali e faço e aconteço, é quando eu começo a falar a palavra torpe, a xingar, tudo isso eu vou fugindo dos princípios de Deus. Agora eu pergunto a você, sinceramente, alguém que comete, que fica constantemente, não estou falando que é um erro não, tá, gente? Porque errar todo mundo erra, sim ou não? Você peca, sim ou não? Sim ou não, gente? Estou falando que ninguém aqui é santo de não pecar, não. Agora quem vive na prática do pecado, quero que você reflita só um pouquinho comigo. Essa pessoa tem sobre ela o Espírito Santo, sim ou não? Só reflita isso. Aí é por isso que muitas vezes você chega diante de situações em que você vai querer vencer coisas espirituais, não consegue vencer. Por quê? Porque você está lutando de modo carnal. Aí o carnal ele faz o quê? Ele começa a fazer muito barulho, porque ele precisa chamar atenção. O carnal começa a fazer barulho. O espiritual fica quietinho, porque o espiritual consegue discernir coisas muito mais profundas.
O carnal ele faz barulho, ele se agita, porque ele tenta justificar os pecados dele. E aí quando vai para uma luta, para uma batalha espiritual, o demônio te esfrega na cara o que está acontecendo. Relações sexuais ilícitas, pornografia, maledicência, enganos. Aí a pessoa vai de ladeira abaixo, só que ela precisa gritar para poder as pessoas acharem que ela está num viés muito maior. E é assim que as coisas são. Para a gente poder finalizar, o último versículo aqui vai dizer assim: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Eu amo esse desde agora e para sempre. Eu amo desde agora e para sempre. Porque esse desde agora, esperar não é, gente, um momento. Esperar não é em uma ocasião. Esperar não é em uma única situação. Não, esperar antes disso tudo é um estilo de vida. Eu preciso criar esse estilo de vida, não é um momento, não é um instante, mas é em todo o tempo eu esperar e entender o operar de Deus. Tem gente que às vezes não espera Deus agir. A ansiedade te impulsiona tanto a você se precipitar. Quantas vezes Deus falou comigo assim: fica parado. Assim como Josafá, segundo Crônicas, capítulo 20, parai e vede. Parai, está de pé. Não entra naquela luta, aquela peleja é minha. Fica parado, você não precisa se mexer. Você pode tranquilamente se ficar ali paradinho, só contemplando o que Deus tem, esperando no Senhor. É o que o salmista fala: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, me tirou do charque, da lama, me colocou num solo firme, num lugar firme. Ei, talvez você esteja se precipitando de muitas coisas, de muitas decisões na sua vida. Talvez você já esteja chegando ao ponto de alcançar a tua promessa de colocar as mãos, só que a ansiedade fala assim: vai aqui, não é que não, é para cá. Ansiedade é você ficar andando para 2, 3 lugares ao mesmo tempo. Ansiedade é a pessoa entra no elevador com a mala na mão, ela entra no elevador com a mala na mão e ela fica ali, e ela sobe o elevador, ela faz o quê? Quando você sobe o elevador com uma mala na mão, o que você faz? Você fica segurando a mala? Ou você bota no chão, no elevador? Ansiedade é isso. Você está no elevador de Deus e está segurando mala. Está segurando um peso que você não tem que segurar. Você está falando assim: descansa, coloca a mala no chão. Deixa a mala ali, porque o elevador vai levar a mala. E você está ali querendo fazer muito, querendo se precipitar. Você lembra do rei Saul? Que ele precisava esperar 7 dias, e quando deu o tempo ali, ele não esperou, ele acabou fazendo aquilo, se precipitou e perdeu o reino dele. Quem sabe esperar é treinado para reinar. Você tem perdido oportunidades na sua vida porque você não tem esperado as coisas acontecerem. Eu já vi pessoas saindo de igreja, de empresa. Eu não consegui o cargo tal, eu vou meter o pé porque em outro lugar eu consigo. E estava ali com o nome para ser promovido. Perdeu oportunidade. Aí começa todo o processo de novo. Aí demora, só que não tem paciência de esperar. Aí vai lá, quando chega perto da bênção, volta tudo de novo. É igual a pessoa que vai casar. A pessoa que vai casar, Deus fala assim: segura a onda, espera um pouquinho. Não tem a relação agora, se mantém distante. Mas a pessoa não, ela quer dormir junto, ela quer fazer tudo junto.
Aí antecipa tudo. Aí perde a bênção, perde aquilo que Deus tem. Pastor, por que você fala isso? Porque eu lembro, eu posso falar disso aqui com muita propriedade e autoridade. Porque eu tinha 40 anos quando eu fui casar com a minha esposa. E o pastor Marco falou comigo, com ela assim, no começo do namoro. Falou assim, você tem que ficar 2 meses. Eu falei, quanto tempo, gente? Sem se beijar. 2 meses. No começo, foi um mês, filho, 15 dias que a gente ficou, não podia nem dar a mão, não era isso? Eu 40 anos, e ela com 30. Só que Deus fez algo tão grandioso, que Deus restaurou, que a gente viveu como se fosse um namoro, que a gente tivesse 16, 17 anos de idade. Isso é Deus, porque a gente soube esperar. Quem não consegue esperar, não é forjado o caráter por Deus. Você precisa saber esperar, porque o tempo certo Deus vai fazer as coisas que vão acontecer. No tempo de Deus as coisas vão se cumprir. No tempo de Deus, no modo dele, na hora dele, vai se cumprir. Quando eu antecipo aquilo que eu estou pensando, aquilo que Deus tem para mim, quando eu tento antecipar, na verdade eu estou dizendo assim, Deus, eu não confio no Senhor. Eu não acredito em Ti. Eu não confio no Senhor. Eu não deposito a minha confiança no Senhor, porque eu estou tentando antecipar aquilo que o Senhor tem. Estou tentando fazer antes, do meu jeito, do meu talento, na minha percepção, na minha religiosidade. Quem confia em Deus, espera no Senhor, espera o tempo dele. Por quê? Porque Deus vai forjando o teu caráter. Ei, aprende uma coisa. Aprende uma coisa. Apocalipse vai dizer... Existia uma igreja que assim, tem nome de que vive, mas é morta. Essa igreja tinha fama, tinha reputação, mas não tinha caráter. Perdeu o tempo. Tem gente que quer manter reputação diante dos homens, mas não tem caráter de Deus. É no íntimo, é no secreto. Não é aqui. Aqui é mole, gente. Aqui é mole. Quero ver no íntimo. E no íntimo só Deus te conhece. Eu preciso aprender a esperar no Senhor. Deus está te chamando nessa noite para uma fé que descansa nele. Não é uma fé que tenta fazer do seu jeito. Porque isso não é fé. Fé não é só eu acho que vai ser, eu acho que vai dar, eu acho que vai acontecer. Não, fé não é isso. Fé é assim, eu sei o que vai acontecer. Eu tenho certeza do que vai acontecer. Não é eu espero, eu acho, eu penso, eu creio. Não é isso. Sou eu ter a plena certeza. Agora eu te pergunto, você tem corrido atrás de respostas ou aprendido a confiar em Deus? Você tem muito se agitado ou aprendido a descansar no Senhor? Você anda inquieto pelo que falta ou em paz por aquilo que você sabe quem é Deus? Por quem, Lucas, que você tem feito isso? Hein? Em paz? Tem confiado no silêncio de Deus? Ou tem se agitado muito? Em quem que vocês têm confiado? No silêncio do Senhor ou na agitação da sua carne? Em quem tem se movido? Essa é uma reflexão para que você faça, porque você precisa fazer calar a sua alma. Calar a alma é calar a sua vontade.
Porque eu não consigo viver as promessas que Deus tem se eu não calar a minha alma. É o que o salmista está dizendo aqui. Eu primeiro preciso mudar para onde eu estou olhando. Eu preciso tirar os olhos das coisas grandes que são maravilhosas demais para mim, e esse olhar altivo de que eu sou o cara, eu sou a pessoa. Eu sou mais santo do que todos os outros. Eu sei o que é bom, o que é ruim. Primeiro, desvia o olhar disso. Segundo, aquieta a alma, faz calar a sua alma. Faz um momento de uma autoanálise. Quando eu falo auto é com L. É olhar para o Senhor e falar: Senhor, o que está em mim que não agrada o Senhor? Terceiro ponto, eu preciso continuar e fazer disso um estilo de vida. Porque tem gente que vive altos e baixos. O momento está aqui, outra hora está aqui. E a Bíblia vai me dizer o quê? Sede firmes e constantes. Pergunta para o seu irmão, não responde para o outro, tá? Você está sendo constante? E essa pergunta quero que gere em você uma reflexão, não para comigo, gente. Você não deve nada a mim. Nada. Nada. Mas é você ter um entendimento com o Espírito Santo. Porque é para Ele que você precisa estar totalmente quebrantado e voltado, para que as coisas aconteçam na sua vida. Amém? Coloca a mão no seu coração, vamos encerrar. Mas em nome de Jesus, santo e bendito Deus, eu quero colocar, Deus, diante do Senhor agora, Pai, pedindo a Ti, ó Deus, como o Teu filho Davi pediu, Senhor, como ele declarou, que ele não estava olhando para as coisas grandes, que ele não tinha um coração voltado para essas coisas, que ele não tinha um coração orgulhoso, que ele não tinha um olhar altivo, Pai, que ele fez calar e sossegar a alma dele, Pai. Ele colocou toda a confiança no Senhor quando ele falou assim: eu calo e sossego a minha alma, como uma criança desmamada, eu descanso nos teus braços, ó Deus. Ah, Senhor, que nós possamos viver isso, Pai, ter esse descanso, Senhor, colocar, Pai, a nossa confiança tão somente em Ti, ó Deus. Porque muitas vezes, Pai, a gente quer viver pela força do nosso braço, a gente quer se precipitar, a gente quer fazer as coisas do nosso tempo, só que o tempo e o modo de agir pertence ao Senhor. O tempo que o Senhor vai cumprir as coisas pertence a Ti, ó Deus. E a forma como o Senhor vai fazer também pertence a Ti. Quem somos nós para questionarmos? Mas Deus, o Senhor nos chama nessa noite para simplicidade e confiança. Não uma fé de menino, não uma fé de criança, mas uma fé madura, em que olha para as adversidades, em que olha para as circunstâncias e fala assim: eu estou esperando em Deus. Assim como o salmista falou: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre, e para todo sempre. E é assim, Deus, um estilo de vida, um estilo de quem espera o Senhor agir, um estilo de quem espera o Senhor dar ordem, um estilo de vida de quem espera o Senhor dar um comando, um estilo de vida de quem tem contigo um relacionamento. Não são em momentos, Pai, porque o Senhor nos chama para sermos constantes, ó Deus. Eu te peço agora, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha tocar, Deus, no coração de cada um daqueles que aqui estão. E aonde, Senhor Deus, há alguma altivez, algum orgulho, Pai, é o coração que não quer ser ensinável. Orgulho é aquele que não se abre para poder aprender mais, aquele que não chega diante do Senhor e fala assim: faz, Deus, de mim como o Senhor quiser.
Ah, Deus, que haja em nós, Pai, um coração de rasgar e falar assim: Deus, eu queria tanto isso aqui, mas a tua vontade é que é boa, cumpra-se a tua vontade, o teu querer no teu tempo, eu esperarei o teu cumprimento, a tua palavra, Senhor. Eu espero em Ti, ó Deus. Ah, Senhor, gera em nós um coração, Pai, que consegue calar a alma, que consegue ouvir, Pai, o Teu sussurro. Ah, Senhor, vem, Deus, de encontro à vida de cada um desses jovens que aqui estão, Pai. Eu quero pedir ao Senhor agora, Deus, uma porção do Teu Espírito Santo nesse momento, que venha sobre cada um deles, Senhor, Deus, nessa noite. Como diz a Tua palavra, desde agora e para todo sempre. Amém. Deixa eu te dizer só uma coisa. Estava aqui orando, Deus falava comigo algo que há muitos anos atrás eu falei uma vez, Deus me trouxe isso à memória.